A sociedade moderna, sociedade pós-moderna, tem dito diariamente para nós que a gente precisa ter. Se você quer dar sentido para a sua vida, se você quer de fato dar prosseguimentos aos seus alvos, dar bons saltos na sua vida, você precisa ter. O que resume a vida da sociedade moderna é ter. A sociedade moderna, a cada dia que você e eu, agora eu não gostava do Facebook, agora eu gosto menos ainda, né? Só publicidade, compre, meu Deus, né? Aí todo mundo agora migrando para o Instagram, que não tem. Daqui a pouco o Instagram tem também, é o mesmo dono, tá? Podem ficar tranquilos. Comprar, a gente pega o nosso smartphone, quer dar uma olhada e compra. Esses dias eu estava pesquisando lá no Mercado Livre uma peça, eu não lembro o que era, né? E aí eu saí do Mercado Livre e continuei navegando na internet. E de repente nas outras páginas também dedurando o que eu já havia pesquisado no Mercado Livre. Falei, como assim? Já sabem o que eu pesquisei? E lá oferecendo, né? Aí você abriu o Facebook também, a mesma coisa que eu pesquisei. Falei, poxa vida, não tem como fugir desse negócio, né? Então, essa insistência, né? Do ter. E uma coisa também que tem invadido os nossos corações, não só nessa maneira de sentido, mas também a questão da alegria. Porque se eu tenho, a ideia é você é feliz. Você é feliz. Então se você comprar esse carro 0 km, isso daqui vai te dar uma alegria que você não imagina. Se você fizer essa viagem aqui, com esse barco, com esse navio, que não vai bater lá em Veneza, tá bom? Pode ficar tranquilos, né? Não vai invadir o cais, né? Não vai invadir, pode ficar tranquilo. Você vai ser feliz, né? Compre aqui, compre. Isso de fato vai te trazer felicidade e alegria. Felicidade e alegria. E não somente isso, mas o que a gente tem visto, a sociedade pós-moderna, ela é uma sociedade mais exigente. Né? Você se tornou exigente. Quando você vai numa loja, você gosta do quê? Você vai procurar o produto que seja melhor, né? Um que caiba no seu bolso, mas talvez que você entenda que seja bom para você e que satisfaça, né? E assim a gente consome, né? Mas a questão até mesmo de consumir não tem gerado em nós um sentimento ou a iniciativa de sermos gratos a Deus. Dirceu, eu não me lembro se foi no segundo domingo da série Quando a Criação Fala, ou foi na segunda mensagem ou na terceira, ele disse o seguinte, que nós temos perdido a sensibilidade da gratidão. E ele disse o seguinte, vocês se lembraram de no dia de hoje agradecer a Deus pelo ar que vocês estão respirando? As coisas básicas, as coisas mais simples. E ao mesmo tempo que a gente vê essa geração que consome com muita facilidade, tem perdido a ideia do quê? Da gratidão. Então ela consome algo, compra um notebook, mas não agradece ao Senhor. Não é feliz com aquilo que Deus proporcionou para ela ter. Porque a sociedade moderna, no dia seguinte, já sai um notebook melhor do que você comprou. Aí você fica o quê? Chateado, irritado. Você falou, poxa, se eu tivesse comprado no outro dia, tinha comprado isso daqui. E daí você não agradece a Deus com aquilo que você tem, as oportunidades do quê? De adquirir, de comprar e de tantas coisas, até mesmo não são as coisas materiais. E isso gera em nós ingratidão.
Por conta da exigência, a gente vê tantas pessoas hoje, aquilo que o bom pentecostal diria, irmão Herô, é o espírito da murmuração. Murmuradores. A gente murmura dia após dia após dia. Eu não tenho, eu não posso adquirir, eu não tenho, isso daqui eu não tenho, aquele tem, meu vizinho tem, eu não tenho. E a murmuração invade e tem invadido, às vezes, o meu coração e o seu coração. Porque a sociedade moderna não é feliz com nada. E eu e você estamos inseridos nessa sociedade. Eu e você vivemos na sociedade moderna. Eu e você respondemos às perguntas desses consumidores da sociedade moderna. Eu e você temos pessoas dentro lá da nossa casa que vivem de forma frenética como consumidores de tudo aquilo que a sociedade moderna quer impor e quer vender para você. Sempre. Eu queria convidar você a pegar sua Bíblia e juntos nós vamos refletir nessa noite numa carta que eu tenho feito no meu devocional há algumas semanas. Carta de 1 Tessalonicenses. Essa carta, pela graça de Deus, nós estivermos aqui no próximo ano, nós vamos estudar essa carta de 1 Tessalonicenses. Mas enquanto não chega aí o próximo ano, a gente vai olhar um pequeno trecho aí dessa carta. E já desafio você a gaste tempo com 1 Tessalonicenses, para você refletir, considerar porções aqui da palavra do Senhor que falam ao nosso coração. Primeira carta de Tessalonicenses é uma carta muito marcante para mim. Por quê? Meu pai e minha mãe não vão se lembrar disso. Mas essa carta foi o primeiro versículo bíblico que eu decorei para falar aqui na frente. E eu não me esqueço disso. Quando eu era pequeno, o primeiro texto que eu decorei, um texto bem curtinho, que a gente vai ler um versículo que está aqui. É uma carta também marcante, porque ela fala sobre a volta do Senhor Jesus. Nela toda. O que aconteceu é que Paulo precisou às pressas ir embora. É o nosso famoso linguajar, ele precisou meter o pé rápido, senão ia dar ruim para ele. Provavelmente iam matar ele. Ele chegou ali, anunciou o Evangelho e precisou fugir, precisou ir embora. Porque muitos daquela cidade, sim, se converteram, mas os que não se converteram queriam pegar Paulo de jeito. E Paulo depois, em Corinto, escreve essa carta. Se a gente ler o versículo de número 1 dessa carta, a gente vai encontrar aí 3 personagens que participaram aí quando escreveram essa carta: Paulo, Silas e Timóteo. Então esses 3 personagens estavam juntos, conversaram e escreveram então essa carta. Paulo não teve muito tempo para ficar ali em Tessalônica, mas Paulo, quando você lê já no início, ele conta da alegria de ver aquilo que o Evangelho fez no meio daquelas pessoas, a transformação que o Evangelho fez naquela comunidade, naquelas pessoas que creram no Evangelho do Reino. Paulo depois até mesmo envia Timóteo para passar algum tempo ali, para orientar a igreja, para pastorear aquela igreja. Então a gente tem essa carta aí de 1 Tessalonicenses. A gente vai olhar para a parte final dessa carta, onde fala um pouco das implicações de tudo aquilo que o apóstolo Paulo vai contar, vai afirmar, vai ensinar a igreja de Tessalônica. Até uma das coisas
que a gente entende nessa carta é que provavelmente essa igreja queria saber muito sobre a volta do Senhor Jesus. E por isso Paulo dá essa ênfase na volta do Senhor Jesus Cristo. Tanto que essa é uma das cartas que nós lemos para pensarmos e refletirmos sobre a volta do Senhor Jesus. Então a gente vai abrir agora no capítulo de número 5. E nós vamos ler apenas 3 versículos dessa carta nesse exato momento. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de número 16, diz o seguinte: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos ver de novo? Bem curtinho esse trecho. Versículo 16: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos instrui, ó Pai, nesse momento, ao refletir a Tua palavra. Nos ilumina, fala ao nosso coração, Pai. A gente precisa muito de Ti, Pai. A gente precisa muito se encher do Senhor nessa noite. A gente tem uma longa caminhada ainda durante essa semana. Por isso, Pai, nos conforta, nos encoraja e nos conduz a toda a verdade. Deus, mesmo apesar de quem eu sou, que o Senhor possa me usar das minhas limitações, das minhas fraquezas, ó Pai. Que o Teu nome seja glorificado, que a Tua palavra seja vista, que a Tua palavra seja colocada no mais alto lugar. Nós imploramos, Deus, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. O versículo 17 foi o versículo que eu disse, o primeiro versículo que eu decorei. Talvez aí na sua versão diga: orai sem cessar. Esse é o trecho final da carta. São palavras de encorajamento de Paulo à igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica sofria diariamente diante da sua cultura pecaminosa, diante das adversidades, diante das perseguições, muitas lutas. Paulo então escreve, iniciando a carta, falando da expectativa que ele tinha com a igreja, mas que eles já estavam vivendo, o amor, a esperança que eles tinham, o shalom de Deus que estava sendo vivido e aplicado no dia a dia. Quando nós chegamos então no final dessa carta, depois de todo o mover teológico, depois de todo o ensinamento teológico, ele vai aplicar muitas das coisas que ele havia ensinado, mas ele vai encorajar. E a primeira coisa que Paulo diz no versículo 16 é: estejam o quê? Estejam alegres. Estejam alegres. E assim como a gente está pensando e considerando, o que tem feito você feliz? O que tem feito da sua vida a alegria, ou trazido alegria no seu dia a dia? O que abre o sorriso nos seus lábios, na sua mente, no seu coração? O que de fato move o seu coração nesse sentimento, nesse fruto do Espírito que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5? O que move o seu coração a você abrir um sorriso ao amanhecer no seu dia a dia? O que de fato tem dominado o seu coração para que você possa sorrir
diariamente na sua jornada. Assim como eu estava dizendo, a sociedade moderna não é feliz. A sociedade moderna não é contente. A sociedade moderna não entende nem ao certo o que é o conceito de felicidade. A sociedade moderna tem ensinado eu e você, mesmo não sabendo o que é realmente, e aqui coloco entre aspas, na percepção deles, a real felicidade, a alegria. A alegria. Quando nós voltamos os nossos olhos do livro de Neemias, Neemias foi um homem muito oprimido. Nós temos estudado Neemias às segundas-feiras com os líderes. A gente olhou várias partes desse livro. Um homem totalmente oprimido, afligido, com muito sofrimento, tentando mover um bem tão grande para o povo e para a glória de Deus, mas muito oprimido. Diariamente as pessoas o acusando, diariamente as pessoas tentando ditar o que é o conceito de felicidade, diariamente as pessoas dizendo para ele: olha, você não vai conseguir construir esse negócio que você quer construir. Olha, esse povo já quase foi aniquilado, você não vai conseguir de fato concluir o grande anseio do seu coração. E Neemias, em certo momento do livro, no capítulo 8, ele vai dizer o seguinte: que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Diante de tanta opressão, diante de tantos momentos que ele estava passando, Neemias encontrava força ao ser feliz e alegre, contente em Deus. O contentamento de Neemias era quem? Deus. E isso fazia com que Neemias parasse a sua jornada? Não. Isso fez com que Neemias se sentisse acuado? Não. Porque a alegria do Senhor era a força daquele homem, daquele líder. A alegria do Senhor tem sido a sua força. A alegria do Senhor tem motivado diariamente a sua jornada. O contentamento, a beleza de Cristo, a beleza da criação tem alegrado o seu coração, para que você seja feliz e caminhe ao lado do Senhor Jesus Cristo. A alegria do Senhor é a nossa força. Talvez você está aqui nessa noite infeliz, talvez triste, talvez angustiado, talvez preocupado, talvez sem expectativas nenhuma sobre o dia de amanhã. E tudo isso talvez diga respeito aonde você tem tentado encontrar a sua felicidade. Aonde você tem buscado a alegria do seu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Meus queridos, o bem mais precioso que eu e você temos se chama Jesus Cristo. O bem mais precioso que você tem nessa noite é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. O bem mais precioso que pode encher o seu coração de alegria nessa noite é
Jesus Cristo. Por isso Jesus é o centro das atenções nessa noite. Por isso tudo que fazemos aqui dentro, nesse local, diz respeito a quem é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, que mudou a nossa vida, que mudou a sua vida, que quer transformar seu coração também nessa noite. Você que ainda não tenha as expectativas corretas sobre o que é verdadeiramente ser feliz. Às vezes a gente acha que felicidade é o conceito de não ter problemas na nossa vida, de não ter dificuldades, de não ter às vezes falta de alguma coisa. Esse conceito nosso de felicidade é equivocado. Sim, seremos afligidos. Sim, às vezes faltará coisas. Sim, às vezes perderemos coisas. Sim, às vezes sentiremos angustiados diante de algumas coisas. Entretanto, se o nosso coração não estiver em Cristo, se o nosso coração não se lembrar da beleza de Deus, não se lembrar da obra de Cristo, do que Ele fez, do que Ele realizou, nós não encontraremos alegria. Nós não viveremos em alegria. Nós não vamos ter anseio de ser feliz todos os dias. Todos os dias. Talvez essa semana você vai tentar encontrar alegria e felicidade em tantas e tantas coisas. E Deus essa noite está dizendo para você o seguinte: quando você tentar encontrar nessa semana tudo isso que o seu coração pecaminoso tanto anseia ter, agarrar, possuir, Jesus está dizendo nessa noite: se lembre que o bem mais precioso que você tem sou eu, Jesus Cristo. O bem mais precioso é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos ler novamente esse versículo 16. Estejam quando alegres? Só de domingo para vir à igreja? Só quando aquele contrafilé que saiu o salário, você separou do seu churrasquinho? Só quando você conseguiu juntar aquele dinheirinho para você ir num bom restaurante, para fazer aquela viagem legal que tanto você tinha anseio de fazer? Não. Estejam sempre alegres. Estejam sempre alegres. Versículo 17. O apóstolo Paulo vai dizer: nunca deixem de orar. Orai sem cessar. Nunca deixem de orar. Certa vez o Hernandes Dias Lopes, num livro que ele escreveu chamado Piedade, Paixão, um livro para cultivar aí a importância do relacionamento com Deus entre pastores, presbíteros. Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte: púlpito fraco, igreja fraca. Púlpito forte, igreja forte. Agora a gente não tem mais um púlpito aqui, né? Mas ele está dizendo: se uma igreja quer ser forte, ela precisa admirar e contemplar a beleza da palavra, estudar a palavra, ir em direção à palavra. E essa igreja será forte. Mas se essa igreja não ama a palavra, ela será fraca. Mas
Hernandes ali no seu capítulo, ele não está falando especificamente sobre oração, estava falando sobre a palavra. Mas sempre quando eu me lembro disso, eu me lembro também da oração. Se tem uma coisa que tem feito de nós cristãos, muitas vezes instáveis na nossa fé, preocupados, com falta de alegria, andando ansiosos de um lado para o outro, sem expectativas corretas, né, da vida, da jornada, é a falta de oração. É a falta de oração. A oração, que é falar com Deus, que é ir em direção a Deus, tem sido negligenciada por mim e por você muitas vezes. Paulo encoraja aquela igreja que estava vivendo as crises da sociedade daquela época a orar sem cessar. Nós vivemos as crises da sociedade moderna, talvez diferentes daquela que ele vivia, mas eu e você, assim como estávamos dizendo no início, somos impactados, sofremos as consequências, as implicações diariamente. Os nossos filhos sofrem, sua família sofre, a igreja sofre, teu amigo do trabalho sofre, teu amigo da faculdade sofre também. E nós temos deixado uma das armas mais poderosas para nos alinharmos nessa luta, para a glória de Deus, para transformar a cultura para a glória de Deus, é a oração. A oração tem sido esquecida por nós. A oração tem sido deixada a quilômetros e quilômetros das nossas casas. Nós nem sequer oramos mais por coisas básicas. Nem sequer oramos pelo alimento. E agradecemos a Ele. Nem sequer oramos pelo nosso vizinho que não tem o Evangelho de Cristo ainda. Nem sequer oramos pela nossa esposa e a esposa pelo marido. E o marido e a esposa pelos filhos. Não oramos pela igreja do Senhor, não oramos pelo próximo. Falávamos aqui antes no tema da igreja cativante. Se tem algo que encoraja uns aos outros no cuidado, é a oração mútua. É você tocar no ombro do seu irmão e dizer: olha, eu estou orando por você. Estamos juntos. E às vezes nós criamos expectativas e esperamos uns dos outros isso. Aliás, esperamos somente do outro, do irmão, mas nós não temos a postura do quê? De orar. E Paulo diz aqui: orem sem cessar, orem em todo o tempo. Em todo. Não quer dizer que você tem que ficar lá na sua casa orando 24 horas por dia. Não quer dizer que você tem que arrumar aí horas e horas do seu dia para você simplesmente orar. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que a oração, ela precisa fazer parte da nossa rotina. A oração precisa fazer parte da nossa cultura diária. Dia a dia nós precisamos orar. Em todo tempo nós precisamos orar. Orar, orar e orar. Eu me lembro de um pastor, e eu ouvi essa história dele. Certa vez ele estava indo ao posto de saúde, a filha dele estava muito doente, e todo mundo aqui sabe como é o susto, né? Digo susto, né? Tantas dificuldades, tanta gente, né? Tentando aí literalmente sobreviver diante do nosso sistema de saúde. E uma coisa me marcou, que ele estava compartilhando que ele tinha levado a filha dele no médico. Ele disse o seguinte:
seguinte: Azaf, a gente antes de sair de casa, para a gente não se irritar lá, sabe o que a gente fez? Orou. A gente orou: Senhor, talvez aquelas pessoas tenham ouvido tantas reclamações durante esse dia, hoje, essa semana, de que o sistema de saúde não presta, de que está atrasado e que tem tantas e tantas coisas. Senhor, que a gente encontre um coração manso lá. Senhor, que a gente encontre um bom médico, mesmo ouvindo tantas e tantas besteiras às vezes, né, de falta de cuidado, que a gente encontre um médico sensível, que esteja disposto a atender e a viver o seu trabalho de uma forma digna. E eu estava ouvindo aquilo, eu falei assim: Azaf, precisa aprender muito ainda. E o que ele encontrou quando ele foi ao SUS? Encontrou sim uma secretária atenciosa, encontrou sim um médico atencioso, e encontrou sim uma solução do seu problema. Alguém que está tentando viver a prática da oração diariamente, independente do que você vai fazer e do que você vai viver, e que nós precisamos ter. Daniel, quando ele foi preso e depositado na cova dos leões, vocês se lembram o que ele estava fazendo? Orando 3 vezes por dia. Orando 3 vezes por dia. E estava na oração da hora do almoço, quando os soldados entraram e o levaram. Orando. E lá na cova dos leões, Daniel vivenciou talvez um dos momentos mais preocupantes, sim, da sua vida, né? Entrando numa cova com vários leões, mas onde a oração de fato trouxe o quê? Força. Diante do quê? Do questionamento da sociedade da sua época. Daniel, você não pode mais adorar ao seu Deus, mas somente agora ao imperador. Daniel, não vou abrir mão do Deus vivo, do Deus verdadeiro. E Daniel foi visto o quê? Orando. Foi preso por continuar a amar a Jesus, ao Filho de Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Como tem sido a sua vida de oração? Essa semana aí, se você pudesse fazer um checklist, né? Quantas vezes eu orei? Segunda-feira, terça-feira. Quanto de Deus você buscou através da oração? Quantas horas você gastou com Deus orando, refletindo e buscando? As orações aqui nesse local não são suficientes para manter o teu relacionamento com Deus. As orações que acontecem no pequeno grupo não são suficientes para te sustentar. Você precisa orar sem cessar, todos os dias, para a glória de Deus. Orem sem cessar. Jesus disse: peçam, conversem comigo. Você tem falado com Deus? Você tem falado? Orar sem cessar. E aí nós chegamos no nosso último versículo da nossa reflexão nessa noite, versículo 18. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Sexta-feira, aliás, na quinta-feira, eu conheci um quilombola chamado Sr. Arnaldo e sua esposa. Almocei na casa deles. Talvez muitos de vocês vão conhecer a casa dele. Seu Arnaldo, um homem muito humilde, mas muito feliz. Muito feliz. Enquanto nós conversávamos ali,
na sua casa bem humilde, bem simples. A sua esposa saía da sua casa sorrindo, com uma panela de louças em cima da sua cabeça, numa bacia, indo em direção a um córrego, a alguns metros da sua casa, para sentar na beira do rio e lavar a boa louça do almoço. E a gente vê aquela irmã saindo da sua casa feliz. O Sr. Arnaldo compartilhava ali da alegria de viver ali. Não vi Arnaldo reclamando nenhuma vez, nem sua esposa. As galinhas ali na frente da sua casa, os cachorros, os gatinhos, ele ali feliz, alegre, sem chuveiro quente, tomando banho de canequinha todo dia, feliz, grato. Será que nós temos sido gratos em todo o tempo? Assim como eu estava dizendo, nós queremos sempre mais e mais. Parece que nada consegue satisfazer o nosso coração. Parece que nada consegue trazer alegria ao nosso coração. E nós queremos sempre o quê? Mais e mais. E sabe o que tem acontecido? A murmuração tem feito parte da nossa vida de uma forma tão regular que às vezes eu e você nem sequer notamos que estamos murmurando. Nem sequer notamos que estamos pecando, murmurando e às vezes diariamente na prática da murmuração. Diariamente insatisfeito com aquilo que Deus tem permitido que passemos na nossa jornada como cristãos. Diariamente reclamando, murmurando. E o apóstolo Paulo diz aqui na sua carta: sejam gratos em todas as circunstâncias, em todo momento, seja tendo ou não tendo, seja na dificuldade, seja meus filhos não amando a Jesus ou amando, seja um trabalho indo mal ou bom, seja desempregado ou empregado, seja na doença ou sem doença, sejam gratos em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Você tem sido grato ao Senhor? Você agradece ao Senhor diariamente pelas coisas mais simples que Ele tem te dado? Me lembro do Sr. Arnaldo, mas tantos e tantos cristãos nos ensinam a alegria e o contentamento, nos ensinam a oração sem cessar, nos ensinam sobre um coração grato, porque estão vivendo o desenvolvimento da sua fé a partir do Evangelho, do Cristo revelado, do Cristo que se encarnou, do Cristo que esteve entre nós, do Cristo que foi colocado numa cruz, do Cristo que vive eternamente. Nós temos sido gratos, nós temos tido essas percepções na nossa jornada cristã para a glória de Deus. Paulo continua dizendo: pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
Essa não é a minha vontade. A minha vontade é ser o quê? Um murmurador. A sua vontade é o quê? Murmurar. A sua vontade é ser ingrato, como eu também quero ser ingrato em várias vezes na minha jornada. Mas Deus, a partir de Cristo, está nos dizendo nessa noite: sejam gratos, pois essa é a vontade de quem? De Deus. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Sejam gratos em todo o tempo. Sejam gratos, porque essa é a vontade de Deus. Mas Asaf, está tão difícil às vezes. Viva a vontade de Deus. Encontre prazer e alegria e força na cruz, no Cristo encarnado, no Cristo crucificado e no Cristo que vive. Asaf, você não sabe a luta que é. Talvez eu não saiba mesmo. Talvez eu não saiba a dor do seu coração. Mas Cristo sabe. E se Cristo nos convida a vivermos isso, é porque é possível. Porque senão não estaria na sua palavra. Se Cristo escreveu, nós podemos o quê? Viver e praticar isso. Para a glória dele. Para a glória do Eterno. Para a glória daquele que vive e vive eternamente. Sejam felizes em todo o tempo. Orai sem cessar. E em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. De Deus. Queria deixar que nós levássemos para casa 3 ações. 3 ações para nós praticarmos essa semana. Tá bom? A primeira delas, que você pode fazer nesse exato momento. Tá bom? Se você está com o seu celular aí, eu queria que você pegasse ele nesse momento. Né? Seu celular aí. Pegue seu celular. Você vai lá na função despertador. Todo mundo sabe chegar lá, fácil, né? Então vai lá na função despertador. Se você não trouxe, não tem problema. Lá em casa ainda tem despertador, né, meus filhos? A Bárbara fica irritada quando ele toca. Toca alto, mas tem. Então vamos mandar embora, está lá funcionando. Anota aí 12:00. Seu horário de despertar amanhã. Mas é para você acordar, tá bom? 12:00. E você vai colocar aí diariamente, orar 12:00. Né? Meio-dia está na rua? Então você vai viver essa expectativa do orar sem cessar. Seja no trânsito, seja no seu trabalho, seja no consultório, seja vendendo, seja fazendo almoço, dando comida para as crianças, quando você ouvir e saber que você tem que desligar o negócio aí. Você vai se lembrar que você vai ter que orar por 2 coisas. Você vai orar pela viagem missionária de ladainha. E você vai lembrar de orar pelo seu relacionamento de intimidade com Jesus. De forma simples. Lembre, durante essa semana, ao 12:00, se Deus quiser, a gente vai ser desafiado aí até a nossa viagem, a orar por ladainha. E você orar especificamente pelo seu relacionamento com Deus. Deus me encoraja a orar. Deus me encoraja a buscar a tua palavra. Deus me encoraja a viver a comunhão dos irmãos, mesmo apesar de quem eu sou. Deus me encoraja a ir para a ladainha, se for da vontade do Senhor. Deus encoraja os missionários que estão lá pregando o Evangelho.
Essa é a primeira atitude prática sua dessa semana. Para vivermos a oração e para vivermos com a expectativa correta. Orar em todo o tempo para a glória de Deus. Amém? Segunda atitude, segunda ação, movimento que você vai tentar nutrir essa semana. Ok? Você vai viver essa semana momentos de crise. Você vai viver essa semana momentos onde o seu coração, de forma tendenciosa, se moverá à tristeza. Você vai olhar com decepção para as pessoas. Você vai se frustrar com pessoas. Você vai se ver na sua jornada essa semana, muitas vezes inquieto com Deus vai permitir que aconteça na sua jornada. E eu queria que você, quando estiver exposto a tipo de situações assim, onde seu coração provavelmente se tornará tendencioso em direção ao pecado, a errar o alvo. Eu queria que você se lembrasse desse versículo simples, que não tem como esquecer. Estejam alegres em todo o tempo. Esteja alegre em todo o tempo. Esteja alegre. Lembre-se o que eu disse durante a mensagem. Ser alegre não é a falta de coisas, a falta de guerra, a falta de preocupação. Ser alegre é a gente descansar na beleza de Cristo e entender o Evangelho do Reino. Lembra, o bem mais precioso que você tem é quem? Jesus Cristo. Então, quando você se vê tendencioso ao pecado, tendencioso a reclamar, tendencioso a se ver indo em direção ao pecado, diga para você mesmo: preciso ser feliz em Cristo Jesus. Preciso ser alegre em Cristo Jesus. John Piper vai dizer que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Eu e você, o nosso coração malvado, pecador, corrupto. Então essa semana seja alegre. Seja alegre. Vai ser difícil? Vai. Seja feliz. Tudo que temos é Cristo. É a beleza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a última atitude, para nós regrarmos esse coração grato. Eu queria te desafiar, eu não sei, em algum momento essa semana, você se encontrará juntamente com a sua família. Seja no café da manhã, seja no almoço, seja na janta. E eu queria desafiar aos homens em primeiro lugar. Homens, pais de família, líderes da sua casa, responsáveis pela vida espiritual da sua esposa, dos seus filhos. Chame-os para serem gratos. Ore essa semana com os seus filhos, com a sua esposa. Agradeça pelas coisas simples da vida com eles. Não espere a sua esposa chamar. Não espere o seu filho te lembrar. Tome você essa atitude. Como pastor da sua casa, chame essa responsabilidade e ore. Ore, agradecendo a Deus pelas coisas básicas. Através da sua atitude, você vai ensinar a sua esposa a ser grata. Através da sua atitude, seu filho, sua filha vai ser grato. Assim como o papai e a mamãe
aprenderam a ser gratos ao Senhor. Zaf, eu vivo sozinho. Então exerça isso daí sozinho, com alegria, com aquilo que te cerca. Seja grato. Seja grato. Azaf, a gente só vai se encontrar no domingo, porque a família só consegue se reunir no domingo, todo mundo junto. Coloque como prioridade. Ore. Se as mães aqui vão estar com seus filhos e o papai não vai conseguir estar junto, ore você, mãe, com os seus filhos, lhes ensinando o que é ser grato pela salvação, pelo Evangelho, pela comida, pela roupa e por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Por tudo aquilo que Deus tem nos dado. A gente não sabe agradecer pelo básico. Eu não sei agradecer. Eu não sei. Quando você vê uma mãe com o seu filho nu, onde não tem uma roupa para colocar nele, ele vai passar aquela noite sem roupa nenhuma para dormir. Às vezes esses olhares podem talvez reverter o quadro da nossa gratidão. Entretanto, a gente não precisa ser exposto a isso para ser grato. A gente precisa aprender, assim como nós estamos hoje, a ser gratos. Você não precisa ir lá para a ladainha para ser grato. Alguém as necessidades e para servir. A gente precisa aprender a ser grato diante da nossa situação. Seja grato em todo o tempo.